ver, primeiro, a importância da propriedade intelectual no geral, por que esse tema é tão relevante nos dias de hoje, principalmente para as startups. Depois a gente vai ver a importância dessas patentes de design, e aí os exercícios, a parte prática. Então, são essas 3 áreas que eu quero que vocês saiam daqui com essas competências já desenvolvidas. Então, primeiro, fazer uma análise de registrabilidade do design. Então, acessar banco de dados de design, verificar se é novo, se é original. E depois fazer envio de dados ao INPI, acompanhar o processo no INPI, e depois, no final, a gente vai ter algumas novidades, tá? Que são as novidades que estão acontecendo na área aqui no Brasil sobre propriedade intelectual. E é para ser bem um bate-papo com vocês, então, qualquer momento tem dúvida, não ficou claro alguma coisa, vocês vão me perguntando, tá? E ali, eu tenho as redes sociais e o blog, enfim, cada pessoa gosta de uma rede social, aí eu deixei todos, a lista inteira para vocês. Todos os dias eu vou compartilhando, então, mudou uma lei, saiu uma patente nova de uma coisa relevante, agora eu estou fazendo um estudo que tem um novo unicórnio na América Latina, e eu vou fazer toda a análise do que eles têm de propriedade intelectual, então sempre eu estou trazendo essas novidades para vocês todos os dias. E os cursos também, aí, não, perdi o de patentes de invenção, fica de olho ali nas redes sociais, que aí eu aviso sempre antes quando tiver um evento desse. Aí, no final, a gente vai ter um plantão de dúvidas também. E aí, esse plantão de dúvidas vai ser atendimento individual. Então, Leila, eu não queria falar minha dúvida na frente de todo mundo, porque é uma coisa muito particular da minha empresa, tem dados sigilosos, então pode se inscrever nesse plantão de dúvidas no final. E aí eu faço um atendimento personalizado individual com vocês, tá? E aí tem que se inscrever, só tem 2 vagas. Aí é de quem chegar primeiro. Existem vários escritórios de propriedade intelectual, então aqui no Brasil e no mundo, o meu não é o único. Se vocês tiverem interesse em conhecer mais outros escritórios, então aqui são algumas boas opções para vocês. Existe um ranking de escritórios de propriedade intelectual no mundo, tem ali o link para vocês conseguem verificar. Em Santa Catarina tem também um projeto bem bacana da UFSC, que chama-se Locus Iuris. Eles fazem um atendimento mediado pelos professores que orientam e os próprios alunos fazem o atendimento. É lá da área do direito. E tem um escritório muito bom que eu gosto muito, que chama-se Axonal, então o pessoal que deseja patentes de invenção, principalmente, esse escritório Axonal é muito bom. Ele é um farmacêutico, então o pessoal da área da saúde geralmente acaba usando mais esse escritório. E a ABAP, que é a Associação Brasileira dos Escritórios de Propriedade Intelectual, também tem uma lista dos escritórios que são associados. Aí, por que é importante a gente falar sobre propriedade intelectual nesse ambiente que a gente está, nesse ecossistema, né? Hoje nós vivemos na sociedade do conhecimento, tá? Anteriormente, na sociedade industrial, o que era a principal fonte de riqueza das empresas? Eram os processos industriais. Então, quais eram alguns indicadores para a gente saber se uma empresa era bem sucedida ou não? Ela tem um terreno grande, um prédio grande, muitas máquinas, né? E hoje isso já mudou, e a gente vê alguns exemplos que são bem marcantes, né? Airbnb, Facebook, são empresas que elas não têm muitos ativos tangíveis. O valor delas está nos ativos intangíveis, e a propriedade intelectual é um deles. Então, aqui na nossa sociedade hoje, que é a sociedade do conhecimento, a fonte de riqueza são as informações e as tecnologias. E aí, por que a propriedade intelectual é tão importante na sociedade do conhecimento? Porque na sociedade industrial, o que garantia que o terreno era meu? Eu tinha um certificado dizendo que aquele terreno era meu, eu tinha uma nota fiscal dizendo que eu que tinha comprado aquele equipamento, então ele era meu.
E hoje, como os ativos são intangíveis, como que eu sei que aquela invenção é minha? É a propriedade intelectual que faz isso. Tá? Então, ela é um certificado, você ganha mesmo um certificado, a gente vai ver aqui um certificado depois de patente de design, e ela diz que você tem exclusividade daquela invenção por X tempos. No nosso caso de patentes de design, são 25 anos de exclusividade. Tá? E aí, como eu vi que vocês, a maioria não vieram nos outros eventos. A gente já tem o ano inteiro, em todos os meses a gente fez alguma coisa aqui, então a gente já falou PI para startups, então a gente fez um apanhadão geral de tudo o que a gente pode proteger dentro de uma startup. E agora a gente vem fazendo os específicos um por mês. Então, a gente já falou de registro de marca, como que vocês podem registrar a sua marca, a importância do registro de marca. A gente já falou também sobre patentes de invenção, tá? O PI para startups e o patentes de invenção, tem aí, onde vocês pegaram o material para esse curso, tem um linkzinho para eles também, inclusive com o vídeo ao vivo que a gente fez aqui. Ah, então eu perdi, eu queria saber também sobre patentes de invenção. Aí abre lá, tem os slides e tem o videozinho ao vivo. Não sei se a qualidade vai ficar muito boa, mas vocês colocando o slide do lado já dá para ir acompanhando bem, tá? Hoje a gente não vai discutir patente de invenção, não vai discutir registro de marca, a gente vai se concentrar em patentes de design, tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre outras áreas, aí a gente pode ou fazer um plantão de dúvida, ou vocês fiquem ligados ali quando tiver os próximos eventos aqui, e aí a gente vai discutindo sobre isso. E no mês que vem a gente vai ter o registro de programa de computador, que é o registro do código-fonte, tá? Então, para quem faz aplicativo, software, é bem importante, e aí a gente vai fazer a mesma discussão aqui, mas só sobre registro de código-fonte. Certo? Aí, por que que propriedade intelectual nesse mundo da inovação é importante? É bem importante a gente, então, ter essa diferenciação aqui no começo. Propriedade intelectual não é igual a inovação, tá? Eu posso ter inovação sem ter nenhuma propriedade intelectual envolvida. A propriedade intelectual ela é importante principalmente para as startups que estão buscando aumentar, crescer muito rápido, estão buscando investimento, né? Por quê? Porque você tem lá uma ideia inovadora, se você não tem propriedade intelectual, você pode ganhar um investimento sim, você pode crescer sim, você vai ir para o mercado, e você vai ter ali um retorno do investimento. Quando você tem propriedade intelectual, deixa eu vir para cá. Quando entra a propriedade intelectual aqui, aí você entra no ciclo virtuoso da inovação. Por quê? Você ganha o direito de exclusividade. E aí, para você conseguir um investimento, é muito mais fácil. Porque o investidor tem lá o dinheirinho dele, ele vai apostar numa empresa que vai ter 25 anos sozinha no mercado, ou numa empresa que no outro dia vai ter um monte de concorrência. Né? Então, são algumas diferenças importantes que a propriedade intelectual trazem como vantagem competitiva para vocês. Aí, quando você vai para o mercado, você, com a exclusividade do mercado, você também consegue crescer muito mais. E aí você consegue ter um maior retorno do investimento. Então, por isso que a propriedade intelectual é tão importante nesse mundo de startups e no mundo de inovação. Mas existem muitos negócios que funcionam e funcionam bem sem nenhum tipo de proteção, tá? Então é estratégico e vocês têm que pensar qual é o melhor tipo de proteção para vocês. Aí, vamos começar ali com patentes de design. Tá? Tem algum designer aqui? Os designers vão me ajudar, então. É um campo novo, então eu estou trazendo
primeiro, assim, um apanhado das últimas pesquisas nessa área, para a gente ver o que no mundo eles estão falando sobre patentes de design, tá? Então, existiu um litígio global entre Apple e Samsung, especificamente sobre patentes de design. E é um litígio bilionário, assim, então depois a gente vai ver os números dele, são bem gigantescos. A patente tem a Apple tem uma patente de design para os ícones de área de trabalho de celular em formato arredondado. E aí basicamente essa patente que está dando esse rolo todo. Ah, Leila, mas é muito simples, mas eles foram os que primeiro criaram, o design é deles, e eles têm essa exclusividade, tá? Mas a gente vai ver algumas patentes depois para vocês verem como que elas são. Vocês já leram uma patente de design? Alguém já leu? Já? Vamos ver hoje algumas, tá? Então, esse foi um caso que despertou o mundo para essa questão de patentes de design. Até então, as pessoas achavam que era uma proteção menor, era uma proteção que não valia muito a pena, e as empresas focavam muito em patentes de invenção. Mas os designers depois vão me ajudar bastante. Hoje em dia, muitas vezes a grande inovação, a grande vantagem competitiva da empresa está no design e não na invenção, né? Porque a gente já avançou muito em várias áreas do conhecimento e não tem muito mais espaço para avançar em várias áreas. E aí, aonde que as empresas estão avançando? No design. E por isso, a importância das patentes de design. As primeiras empresas que começaram a pedir registro de design, a primeira, a Apple, né? Acho que até por conta da história do fundador, ele era um cara bem preocupado com design, ele era super focado no design, né? A Microsoft também tem alguns, mas depois a gente vai ver mais dados, assim, de quem mais registra patentes de design no mundo. Então, ela é uma das modalidades que mais estão crescendo hoje, em termos de proteção. Ela apresenta um incentivo para criar, porque para que eu vou ficar inovando em design se eu não vou ter uma vantagem competitiva em cima disso, né? Então, ela traz essa vantagem competitiva de 25 anos de exclusividade, e aí ela acaba fazendo com que esses benefícios estéticos, e não são só estéticos, né, de usabilidade, de intuitividade, com que esses benefícios cheguem ao consumidor. Aí ele traz, então, esse é um dos artigos, que é um artigo de 2013, que saiu na revista da Stanford. Ele fala que as pessoas não estão mais se preocupando com as necessidades básicas de sobrevivência, né? E que elas estão procurando soluções mais agradáveis esteticamente, mais eficientes. E aí eu até grifei esse ali, porque eu achei bem interessante, que o consumo não apenas satisfaz as necessidades materiais, mas também as necessidades emocionais e sociais. Está aí a importância da gente ter um bom design, e por que sim os designs são passíveis dessa proteção por propriedade intelectual. Tá? E depois tem a guerra da Apple com a Samsung, mas depois a gente vai ver melhor. Ter patentes de design também, segundo esse artigo, é importante porque ele traz uma sensação de equidade. Os inventores, as pessoas que fazem uma invenção, elas têm direito a patentes de invenção. Por que os designers não teriam direito a uma patente também? Então, é uma questão de equidade e de justiça. Tá? E isso é reconhecido, inclusive, no Brasil. Tá? E também serve, esse aqui é um bem importante, para reduzir a confusão do consumidor e promover a distinção entre produtos. Então, muitas vezes a gente tem dois produtos com a mesma funcionalidade. Um muito mais agradável esteticamente, intuitivo de trabalhar, né? A gente vai ver hoje um case que a gente vai trabalhar bastante hoje, Nubank, né? Você pega o aplicativo da Nubank e o aplicativo do Banco do Brasil.
é de chorar a diferença, né? O Pedro estava me comentando também um outro ali que ele trocou de celular e sentiu falta, né? O design faz toda a diferença, muitas vezes. E aí, como que isso funciona dentro da propriedade intelectual, essa questão da distinção? Existe um teste, como que eu vou saber se um produto está ou não violando a minha patente de design? É um teste que chama-se teste do observador comum, tá? Que eu vou mostrar agora para vocês como que é. Esse pessoal de Taiwan, eles então fizeram em 2013 esse estudo, que é para ver se o consumidor comum, se o observador comum consegue fazer a distinção entre um produto que tem a patente de design e um produto falsificado, tá? Que o teste do observador comum. Então, ele fala ali também que as patentes de design são um novo campo, que é o que mais está crescendo em termos de propriedade intelectual, e eu acho que eles já estão de olho, assim, não sei, eles querem saber se o juiz vai conseguir detectar se o negócio é falsificado ou não, foi isso que eu entendi, assim, desse artigo, eu acho que eles estão sendo espertinhos. E aí ele fez o quê? Então ele mandou questionários para ver se a pessoa, ele pegou 5 cases de violação de patente de design, e aí ele mandou questionários para ver se as pessoas conseguem perceber que um produto é pirata e o outro não. E o outro é o protegido, tá? E aí eles, por similaridade, tá? É similar, não é similar, é similar, não é similar, é o mesmo, não é o mesmo. Que foi o teste. Bota os dois um do lado do outro. E aí, quando esse nível de similaridade avaliados por esse observador comum, ele é maior que 79%, e aí eles compararam. 79% acharam que sim, é similar, que sim, o produto falsificado está copiando o produto da patente. Aí eles foram ver o que o tribunal decidiu no litígio. Então, quando é acima de 79%, a decisão do tribunal é sempre favorável à violação. Olha, você violou uma patente, vai ter que pagar. Tá? E quando o nível de similaridade é inferior a 44%, a infração não é observada pelo juiz. Tá? Então, eles fizeram esse teste, eu acho que, inclusive, depois eles falam, esse teste é bom para prever o resultado de um litígio de patentes de design. Então, acho que eles já estão bem pensando, assim, como que a gente vai acabar como que a gente vai se virar se tiver um litígio em caso de cópia, né? Acho que eles estão sendo bem espertinhos ali. Mas, para vocês já saberem isso, que quando vocês tiverem uma patente de design e alguém copiar o produto de vocês podem fazer esse teste do observador comum e pedir para o juiz para que ele faça o ressarcimento ali de vocês entram com um processo de litígio contra a empresa e ela vai ter que pagar vocês, ressarcir vocês. Aí esse aqui saiu agora em 24 de maio de 2018, né? A Apple ganhou o processo em 533 milhões pela patente de design, aquela lá contra a Samsung. E aí, nesse caso, eles fizeram um teste de 4 fatores. Aí tem ali os fatores, então, primeiro, o júri teve que considerar o escopo do design, depois a proeminência do desenho quando é verificada com o todo, então, porque a gente estava falando especificamente do desenho, de como aparece o ícone no celular, né? Então, a importância desse design em relação ao todo, se o design é distintivo e a relação física entre o design e o produto como um todo. Então, só para vocês saberem como que em casos de litígio isso acaba sendo avaliado. Tá? E aí, quais são as principais vantagens da gente ter patente de design? Tá? É uma das áreas que mais está crescendo. O que é importante? Elas são muito menos caras do que as patentes de invenção.
Patente de invenção, você tem que ter um especialista em redação de patentes, porque é uma redação super técnica. Aqui na patente de design quase não tem redação, vocês vão ver. É mais o desenho mesmo. E aí o designer é muito melhor para criar esse desenho do que o especialista em propriedade intelectual, tá? 25 anos de exclusividade, as patentes de invenção têm 20 anos de exclusividade só. Não exige a divulgação detalhada, então você não precisa fazer aquele relatório descritivo imenso. E no Brasil, a fila de análise, hoje, para a gente ter uma patente de invenção, a fila de análise costuma demorar, em média, 10 anos. E para patentes de design, a gente vai ver patentes aqui que foram concedidas no mesmo ano do protocolo, o que mais demorou, 3 anos. Então, é um tempo muito curto, boa, com escopo de proteção muito bom, né? E aqui ele fala, principalmente esse artigo, sobre... A gente vai ter uma discussão ainda, porque o nome não é patente de design, tá? O nome é desenho industrial no Brasil. Desenho industrial. A gente já vai falar sobre isso. Mas, enfim, não vou fazer spoiler, mas existem duas classes, uma classe específica, que é uma classe que fala sobre interfaces gráficas e desenhos de ícones, e essas duas classes que estão dentro das classes de desenho industrial, elas são as que mais crescem nos Estados Unidos. Por quê? Faz todo sentido quando a gente volta lá para o começo, hoje a gente já saiu da sociedade industrial e a gente está na sociedade do conhecimento. Então, cada vez menos a gente vai ter design de objeto e cada vez mais a gente vai ter design de interface gráfica. Faz sentido para os designers? Sim? Aí ali é para essas duas classes específicas, que são interfaces gráficas de usuário e ícones gerados por computador, o quanto ela cresceu nos últimos anos. Então, é um gráfico que vem trazendo esses dois tipos e o total, e você vê ali que a partir de 2007 explodiu esse tipo de proteção dentro das patentes de design. Essas duas subclasses são as que mais crescem, por causa das empresas todas de softwares, aplicativos. Tá? Tá, aí agora. Mas é patente de design ou desenho industrial? Teve um pessoal que reclamou comigo porque eu estou chamando de patente de design. É assim, ó, no Brasil, oficialmente chama desenho industrial. Se você entrar lá no site do INPI, depois a gente vai fazer isso, tá lá, desenho industrial. Tá? No resto do mundo, alguns lugares chamam desenho industrial, outros lugares chamam patente de design, né? Na minha opinião, Leila, vocês fiquem bem à vontade de não concordar comigo. Quando a gente fala desenho industrial, para mim, vem à minha mente mais objeto, mais uma coisa tangível. Porque eu estou falando desenho industrial. Fiquem bem à vontade para não concordar comigo, tá? E aí, quando a gente fala patente de design, eu acho que ela é mais ampla do que desenho industrial. A gente consegue incorporar essas questões de interface gráfica. Para mim, não sei se faz sentido para vocês. Pois é, mas no ensino ele já fez essa migração, assim, para deixar mais amplo, só que no INPI ainda não, né? Hoje, se a gente for ver o mesmo desenho industrial registrado no Brasil, a gente vai procurar ele fora do Brasil, por exemplo, no ISPTO, ele é registrado como patente de design. Então, isso prova que é o mesmo tipo de proteção, só que
está chamando de um nome diferente. Eu prefiro o termo patente de design. Por isso, eu acho ele mais amplo. Tá? Hã? Tem mais design, né? E aí, vamos ver como que a gente está aqui em Santa Catarina, em termos... A gente tem muito designer aqui em Santa Catarina, né? Tem, né? Tem bastante. Conheço algumas empresas bem importantes de design aqui. E aí a gente fica imaginando, né? Nossa, a gente deve estar estourando, né, de patentes de design. Aí vamos ver aqui. Isso aqui é um gráfico do ano 2000 até o ano de 2017. Eu deixei ressaltado aqui os estados do sul do Brasil, São Paulo, para a gente ter uma comparação, e o total do Brasil, em termos de patentes de design. Então, ali, em todos os anos, o nosso estado, Santa Catarina, é o que menos tem registros de patentes de design em todos os anos. É o pior da região sul. Tá? Só em 2010 que ele passou um pouquinho do Paraná. Achou ali? 2010 a gente ficou com 384 e o Paraná ficou com 372. Mas a gente está perdendo de lavada. Pedidos. É. E aí, contra o total Brasil, 3.532. Tá? Então, é muito pouco. E a gente sabe que a gente tem muitos designers aqui, muita inovação de design sendo feita aqui, só que as pessoas desconhecem. Essa é a grande verdade. Né? E por isso da importância da gente estar aqui falando sobre esse assunto, desmistificando, vendo que não é nenhum bicho de 7 cabeças e que todas as empresas podem ter esse tipo de patente. Aí eu fiz um gráfico ali só para a gente ter uma noção, porque vocês lembram o gráfico lá nos Estados Unidos a partir de 2007, que ele tem um crescente absurdo, assim, né? Aqui ele não aconteceu. Então ele continua bem fraquinho. E aí a gente vai ver o que a gente pode proteger por patente de design. Justamente, ele é super amplo. Então, ele vai de várias áreas do conhecimento, desde objetos até interfaces gráficas. Tá? Então, vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. O Nubank, que a gente vai falar bastante deles hoje. Então, ele foi o segundo unicórnio brasileiro, o primeiro foi a 99. E a Nubank, ele tem dois tipos de... a estratégia deles são dois tipos de propriedade intelectual. Primeiro, marca, o nome para eles é muito importante. E a segunda são as patentes de design. Tá? Eles estão apostando porque banco tem muito, método bancário tem muito. Então, eles acharam que eles... não iam conseguir fazer grandes inovações numa área que já tem muita gente, já é muito competitiva. E eles optaram por inovar em design. Tá? Então, eles têm 10 registros de desenho industrial, que são as patentes de design, para padrão ornamental aplicado em barra de visualização, por exemplo, ou em interface gráfica. Tá? Aí, tá ali, ó. Depois a gente vai ler uma patente de design deles, tá bom? Então, todo o design deles, inclusive ele tem uma barrinha assim, que vai com cores diferentes, que vai dizendo qual é o status ali, o que é futuro, o que é hoje, o saldo passado, aí ele tem uma diferenciação de cores, a gente vai ver tudo isso. Aí outras possibilidades, tá? Tá aqui, ó. Tem mais alguns aqui. Essa barrinha aqui, ó, ele tem inclusive o registro só dessa barrinha aqui.
Aí tem uma outra empresa, esse aqui é o ranking do ano passado, desse ano já mudou, tá? Esse é o ranking do ano passado das empresas, pequenas e microempresas que mais cresceram. E o primeiro lugar do ano passado foi uma empresa aqui do nosso ecossistema de inovação, que é a Kata Company. E aí, eles têm 5 patentes de design no Brasil e uma no exterior. No caso deles, são de objetos, que são cofres e coisas mais palpáveis e não tão virtuais, mas são também patentes de design. E aí eu trouxe alguns outros exemplos para vocês perceberem o quanto que patentes de design pode cobrir várias áreas do conhecimento. Então, por exemplo, a área da moda. Então, aqui é uma bolsa da Chanel, protegida, no Brasil, inclusive, por patente de design, 25 anos de exclusividade. Aqui, se vocês não conhecem o carro voador, muito prazer, carro voador. É a patente de design de um carro voador, da Aeromóvel. Aí, instrumentos musicais também podem ser protegidos por patente de design. Ali uma guitarra do Mozart. Para equipamentos grandes também, né? Empilhadeira, caminhão, carro, tá? Ou partes deles, então só o para-choque também eu posso ter a patente de design. Ali esse carro saiu agora, ó, agosto de 2018. É um carro da Peugeot ainda, tá? Às vezes dá pra gente ter uns spoilers do que vai entrar no mercado só fazendo esse acompanhamento das patentes de design que estão sendo concedidas. Pode ser que, eu não entendo muito de carro, pode ser que ele ainda não tenha sido lançado ainda. Ali, ó, esse é um berço para gêmeos. Então, se aplica em várias áreas do conhecimento. Como o design também se aplica a várias áreas do conhecimento, né? Esse aqui eu achei bem legal, porque ele é um aplicativo totalmente online, totalmente virtual. Essa empresa Eticon, ela é da Johnson & Johnson, e eles têm esse aplicativo para você ficar praticando a cirurgia no celular, antes do momento da cirurgia. Então, você consegue ver ali em 3D, como se você estivesse fazendo a cirurgia, e você vai controlando o cursor ali para você treinar a fazer a cirurgia, tá? E aí eles têm a patente de design desse aplicativo, de como que o médico vai treinar, como que ele vai ir mexendo ali no aplicativo. Então, essa outra possibilidade de uso das patentes de design. Essa aqui para a área médica, bem legal. Esse é um case muito bacana também, eu não vou ficar cansando vocês lendo, mas eu deixei bastante texto depois, se vocês quiserem ler o case todo. A gente pensa assim, né, tipo, bicicleta, não tem mais nada que inovar em bicicleta, né, o cara foi lá e inovou no design da bicicleta. Bicicleta existe desde quando, né? E o cara conseguiu ir lá e inovar em bicicleta. Então, ele fez essa mudança no design, que é aqui, ó, o quadro, né? Esse quadro circular, antes era um quadro em diamante, e ele mudou para um quadro circular, e ele registrou esse design. E aí, com esse registro de design, ele conseguiu captar muitos parceiros para ele conseguir comercializar isso no mundo inteiro. Ele tem, então, marca registrada, patente de invenção, patente de design, e aí toda a estratégia dele de crescimento dessa empresa foi baseada em propriedade intelectual e nessa patente de design, desse design do circular da bicicleta. E aí ele ganhou vários prêmios, tá? E aí depois eles falam aqui quanto custa o produto deles, e aí ele baseou, então, a expansão da empresa num plano estratégico de marca e comercialização apoiados em ativo de PI.
E aí a gente vai entrar, então, a gente já viu bastante da importância, cases onde se aplica, né? E agora a gente vai passar para a parte mais prática. Então, vamos falar especificamente o que é desenho industrial, onde se aplica, tá? Então, ele protege a configuração externa de um objeto tridimensional ou um padrão ornamental bidimensional, tá? Que também é conhecido como patente de design. Então, é bem importante a gente ter isso em mente, que a patente de design, ela é diferente da patente de invenção. A patente de invenção protege a funcionalidade, a de design não protege funcionalidade. A gente vai ver exemplos que, às vezes, as pessoas confundem e querem argumentar que o design tem um ganho funcional, e isso o INPI acaba não aceitando, porque patente de design é só pro design. Se você quiser argumentar uma melhoria funcional, você tem que fazer uma patente de invenção. Essa patente de design, ela tem uma cobertura nacional. Então, se eu quero exclusividade de 25 anos no Brasil, eu registro no Brasil. Eu quero exclusividade de 25 anos no Brasil e nos Estados Unidos. Eu vou precisar de duas patentes. Uma no Brasil e uma nos Estados Unidos. Não, não. Nos Estados Unidos é 12, vai depender de país para país. Tá? No caso de patentes de design, o Brasil ele não faz parte do acordo multilateral, igual patentes de invenção. Então, é complicadinho, assim, tem... ele tem um período de graça, a gente vai ver, existe um período de graça, cada país é diferente, mas vai depender do país onde você vai entrar. 12 meses para entrar com PCT. 12 meses. 12 meses. 12 meses. 12. Porque a gente não tem PCT, a gente não faz parte desse acordo multilateral, então você tem que ver qual é o país que eu quero entrar. E aí ver qual é a regra daquele país. A gente vai ver o do Brasil, qual é a regra. É porque são proteções diferentes, né? Na de invenção, você está protegendo a funcionalidade. Sempre vale a pena. O desenho industrial são 5 anos a mais de exclusividade do que a patente de invenção. Fica analisado muito mais rápido pelo INPI, então tem várias vantagens, além do que o preço é muito menor. Tá? Então tem várias vantagens. Agora você tem que pensar assim, sempre a gente tem que pensar, tá, se eu não proteger e alguém copiar, eu vou ficar muito chateado? Aí é esse o melhor teste para saber se protege ou não. Então, eu vou proteger só a funcionalidade. Se alguém copiar o meu design, eu vou ficar muito chateado. Aí, o tempo de proteção, a gente já falou, esse é o tempo no Brasil, cada país tem um tempo diferente, e os requisitos são novidade, originalidade e fabricação industrial. A gente vai ver um pouquinho mais o que significa isso. Então, existe uma lei que trata sobre isso, não vou ficar lendo lei para vocês, que senão vocês vão dormir. E aí, então, tem que ser novo, original e com fabricação industrial, ou seja, ele protege a aparência que diferencia o produto dos demais, é a aparência. Sim. Só o formato.
É porque, depois eu vou mostrar ali, existe uma legislação bem específica de como apresentar os desenhos. Inclusive essa questão, o desenho ele tem que ter uma unidade. E provavelmente foi isso, porque você apresentou desenhos com vistas diferentes, com acabamentos diferentes. Se tivesse sido todo o mesmo acabamento, sim. Aí os princípios aplicáveis de territorialidade, a gente já falou, a novidade. É considerado novo quando não compreendido no estado da técnica, que é tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio. Então, aqui é bem importante a gente perceber umas coisinhas que não são coisinhas, que são caso sério, assim. A gente viu que a patente é territorial. Então, a patente depositei no Brasil é válida só no Brasil. Mas o requisito de novidade, ele é mundial. Percebeu ali, ó? É considerado novo quando não compreendido no estado da técnica. E o que é o estado da técnica? Tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito pedido no Brasil ou no exterior. Então, eu fui numa feira na China, vi um negócio novo, super bacana, vou voltar para o Brasil, vou fazer uma patente de design dele lá no Brasil. Eu consigo? Aqui está dizendo que não, porque não é novo. E a novidade tem que ser mundial. Pegou? Por isso a importância da gente fazer a busca prévia para ver se tem novidade ou não, que a gente vai treinar hoje aqui, tá? Aí, aquela questão do período de graça ali que ela tinha comentado. Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 dias que precederem a data do depósito. Então, aí, ai meu Deus, já lancei meu produto no mercado, e agora? Foi nos últimos 6 meses, ainda dá tempo de fazer o depósito, no Brasil. Tá? Mas cada país tem um requisito diferente desse período de graça. Então, aí vai ter que estudar país por país, se vocês quiserem a patente em mais de um país, tá? No Brasil, o que foi divulgado nos últimos 6 meses, pode registrar que está valendo. Tranquilo? Dúvidas? Tem que ser original, tá? Então tem que ser distintivo, que lembra sempre daquele teste do observador comum. Eu tenho que botar os dois um do lado do outro, eu tenho que saber que um é diferente do outro. Tá? E eu posso ter um resultado visual original decorrente de combinação de elementos conhecidos. Então, eu já tinha isso aqui, esse design que eu já conhecia, esse outro que eu já conhecia, eu juntei 2 designs que já existiam antes. Isso é considerado original. Tá? Que é o caso da bicicleta. O círculo já existia, o design da bicicleta já existia. Ele combinou os dois e foi um design original. E o nosso sistema ele é atributivo, então só tem propriedade quem registra. Só tem direito de exclusividade quem registra. Não registrou, não tem direito de exclusividade, e aí não é cópia pirata. É cópia que pode, sei lá como que fala. Ele pode copiar. Se não tem a patente de design, pode ser copiado. Tá? Dúvidas aqui? Não? Tudo certo? E aí não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico. Porque a gente tem aquele requisito do fabricação industrial. Então, eu não posso querer fazer patente de design de um quadro, de uma obra de arte, uma coisa que é única, ou que é customizada cliente a cliente. Sim. O legal é você avisar o INPI. INPI, tá acontecendo aqui, ó. Aí você pode mandar só um catálogo mesmo, uma foto, olha, esse cara aqui tá querendo me imitar, concede logo o meu registro, porque aí eles aceleram no INPI, e aí com o registro em mãos, aí é mais seguro, né? Mas você consegue usar isso para acelerar o INPI.
É o que ele está falando ali, ó. Pode ser decorrente de combinação de elementos conhecidos. Combinação de elementos conhecidos pode resultar em design original. O que é legal? Você sabe que já existe, então, uma base de dados do Google e que você quer ver se o seu design não colide com o do Google. Então, faz uma busca das patentes de design do Google e aí compara com o seu. Sim. Não sei, assim, eu fiquei imaginando, a prótese vai ser específica para aquela pessoa, né, para combinar, mas tem que, não sei te responder assim com certeza. Isso. Tem algum item diferenciador que seja igual em todas as próteses que saem dali. E esse item é exclusivo de vocês que inventaram esse design. Aí esse você consegue proteger. Agora, as próteses específicas de cada pessoa, aí é inviável, né? Isso. Sim, sim. Mais algum? Aqui, ó, um que eu tinha falado para vocês. Que tem esse, não é registrável como desenho industrial, que for contrário à moral e aos bons costumes, mas eu fico olhando na revista do NPI e tem um monte de brinquedinho de sex shop. Então, eu não sei quem é que está julgando moral e bons costumes, mas eles estão sendo bem descolados nesse sentido. Ofenda a honra ou imagem das pessoas, atente à liberdade de consciência, crença, culto religioso, ideias, sentimentos dignos de respeito e veneração. E depois esse aqui que é bem importante. A forma necessária como o lugar de um objeto, então é um objeto que já existe, todo mundo já conhece, eu quero o design dele para mim, isso eu não posso, tem que ser original. Ou determinado essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. Tá? Patente de design é só o design. Funcionalidade é outra coisa. Então, aqui tem esse exemplo, que ele é um bloco de concreto de encaixe. No nome, a gente já sabe que a grande diferença que eles estão dando é na funcionalidade de ser um bloco de encaixe. Tá? Ele conseguiria proteger esse bloco de encaixe de uma outra forma, como patente de design? Talvez sim, se ele dissesse que era um bloco com esse desenho. Mas lá já, no título, ele já está dizendo que é um bloco de concreto de encaixe intertravado. Então, ele já está dando a conotação de funcionalidade. Tá? Então, esses detalhezinhos que são bem importantes da gente começar a prestar atenção. Dúvidas aqui? Sim, claro, tem. E aí, que vai ser o nosso primeiro exercício, então a gente viu que existem um monte de possibilidades de áreas em que a gente pode fazer a patente de design. O que é importante a gente saber? Primeiro, em que classe que a nossa patente de design vai ser classificada para que a gente consiga puxar pela classificação todas as patentes de design que já existem naquela área. Então, vocês imaginam que deve ter 1 milhão de patentes de design já registradas no mundo. E existe o requisito da originalidade e novidade. Tem que ser novo. Como que eu vou saber se é novo? Fazer uma busca no Google? Né? Existem bancos de dados de patentes de design que eu consigo fazer essa busca. E aí existe essa funcionalidade, que são as classificações, que eu posso filtrar por classe, para eu não ter que ficar olhando 1 milhão de pedidos um por um. Tá? Então aí eu queria que vocês conseguissem identificar qual é a classe
que o design de vocês se enquadraria. Então, aqui eu deixei um resuminho das 32 classes, tá, que existem. Espera que eu vou mostrar os outros. Por exemplo, vou dar o exemplo aqui. Os ícones para computadores e interfaces gráficas de usuário, layout de tela de computador, que é aquelas que a gente viu ali da Nubank, elas são classe 1404. Tá? Esse é um exemplo. Aí, para a gente conseguir definir a classe, existe essa ferramenta, que tem ali o link para vocês, que é uma ferramenta que vocês podem fazer uma boa. Então, aqui, ó, eu vou botar interface, sapato, poltrona, prótese. Dou Enter e ele já me dá aqui embaixo quais são as sugestões de classe. Tá? E existe... Aqui são outros exemplos, então, aparelhos de registro, de reprodução de som, aparelhos de distribuição ou transformação de energia elétrica. E no material de vocês, eu deixei um PDF com a classificação de Locarno em português. Então, aí vocês podem fazer de um jeito ou de outro. Ou nesse site aqui, e aí vocês conseguem trocar aqui, ó, para português. E aí consegue fazer a busca em português mesmo. Ou pega o PDF da classificação de Locarno que está lá no material de vocês, e aí faz uma busca para a gente ver se vocês conseguem identificar o produto meu da minha empresa, em que classe ele ficaria classificado. Alguém não entendeu? Ajudas? Tudo certo? Posso ir aí? Consegui. Tem que ser bem específico assim, é melhor. Pois é, que não é só um produto que a gente está fazendo, é meio que uma linha fora. Mas talvez você vai ter que ver se tem uma classe que abrange tudo isso. Né? Talvez você vai ter que pegar especificar cada um. Cada um. Cada um. Muito balado, né?